Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O inimigo teve a ideia de mudar, de vestir o domingo com outra roupagem. O inimigo de Deus, por exemplo, se disfarçou de serpente para enganar o primeiro casal na terra. Judas, o traidor, mas estava vestido como apóstolo. Babilônia se vestiu de igreja cristã. Os ídolos pagãos se vestiram de santos cristãos. Nós vemos aqui a imagem aonde não vemos diferença entre imagens cristãs e imagens pagãs. A imagem da esquerda é uma imagem de templos pagãos. Pensamos que é uma imagem cristã, e não é. No cristianismo nunca foi dado por Deus um mandado de fazermos imagens de escultura. Isso são imagens do catolicismo romano, do paganismo, misturado com figuras que são conhecidas no cristianismo. Nós temos aqui à esquerda uma imagem de um deus chamado por uns de Zeus e outros chamam de Júpiter, da mitologia grega. À direita nós já temos uma imagem muito semelhante, onde a posição do pé é um sinal muito familiar entre as duas imagens, só que a da direita já é a imagem do que seria São Pedro. O paganismo se disfarçou de cristianismo. Jesus fala também do lobo vestido de ovelha. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vemos que a maneira de o diabo enganar desde o princípio sempre é modificando a imagem, mas o conteúdo, a mensagem, a informação sempre tem suas características preservadas. Muda-se um pouco os rótulos, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Sempre a intenção do inimigo vai ser honrar e servir mais a criatura. Na época da serpente, ser honrado mais a própria vontade. O eu deveria ser mais honrado do que a vontade de Deus. Nos dias de Judas, a ganância, mais uma vez o eu deveria ser honrado acima da justiça. Do mesmo modo que o lobo disfarçado de ovelha seria simplesmente para satisfazer os seus apetites pessoais, o inimigo muda a verdade para tirar a adoração de Deus e levar indiretamente para ele. Êxodo 20, verso 11 diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Da mesma forma com o 4º mandamento. O inimigo tem a ideia: vamos vestir o domingo com outra roupagem. Vamos disfarçar o domingo, de maneira que os que guardam o sábado sejam atraídos e fisgados como um peixe. O lobo do domingo, vestido de ovelha. Do domingo, da guarda do domingo, do paganismo, vestido de domingo cristão. Alguns dizem que não rendem homenagem ao domingo, assim como nos dias do profeta Daniel. Todos dobravam os joelhos, mas alguns ficaram de pé, mostrando fidelidade a Deus. Alguns hoje dizem que não guardam o domingo e não dobram-se a essa instituição humana, que não guardariam nem sequer um domingo por todo o dinheiro que se pudesse lhe apresentar. Mas o inimigo ele tem uma forma sutil quando ele cria, por exemplo, o Dia das Mães, data para a qual a Bíblia não traz nenhum mandamento sobre isso. Em que dia se comemora o Dia das Mães? Enquanto dizem que não guardariam nem sequer um domingo por todo o dinheiro que se pudesse oferecer, o domingo entra sorrateiramente como o Dia das Mães, disfarçado. Da mesma forma, o Dia dos Pais, em um domingo também. A criatura exaltada no lugar do Criador. Tanto as mães como os pais assumem um lugar de honra em uma data articulada pelo inimigo para tirar a honra do 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Adore ao Criador. O inimigo coloca o domingo. Adore a criatura. Homenageie a criatura. Prestigie a criatura. Domingo de Páscoa. A Páscoa é bíblica.
Mas na Bíblia, a Páscoa não caía no primeiro dia da semana. A Páscoa caía em dias variados. O calendário gregoriano mudou para que se comemorasse a Páscoa sempre em um domingo. Aliás, a palavra domingo nem na Bíblia está. Foi criada, foi moldada pelo catolicismo. Também várias outras datas são deixadas para se exaltar no domingo, por causa do tempo da rotina semanal, fazendo cada vez com que o domingo seja algo para as pessoas, para as crianças, para todos, como algo importante. Nós temos aqui o domingo, que seria o lobo, e o disfarce de ovelha seriam essas datas, que aparentemente são boas. O lobo representa o mal, a ovelha representa o bem. Então eles vestem com algo que normalmente são coisas boas para nós, nossos pais, as mães, a família, o dia de culto, e eles vestem com essa roupagem para disfarçar o verdadeiro intento. O inimigo, ele quer mudar a verdade de Deus em mentira, ele quer atacar a verdade sobre o Criador de todas as coisas. E esses dias que são exaltados, ele tem como assinatura específica homenagem à criatura. 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Desde o princípio até o fim dos tempos, o inimigo sempre mudará as figuras, mas o conteúdo da desobediência prevalecerá até o fim. Irmãos, compartilhemos esse vídeo para que nossos irmãos guardadores do sábado e para aqueles também que guardam o domingo, mas especialmente nossos irmãos que guardam o sábado, abram os olhos, pois foram acostumados pouco a pouco a homenagear a criatura em dias específicos. O domingo tem parte da rotina de muitos guardadores do sábado e nem percebem o que está acontecendo. Nos dias dos pais, nos dias das mães, compartilharam posts comigo nas minhas redes sociais, colocando lá, nossos irmãos adventistas colocando homenagem aos pais, às mães. A gente vê o estado da dormência espiritual. Compartilharam comigo também um post sobre a Páscoa, desejando um feliz domingo de Páscoa. Que é uma coisa mais antibíblica do que essa? Um feliz domingo de Páscoa, sendo que a Páscoa não se comemora no domingo, a não ser a Páscoa católica. Muitos irmãos adventistas estão comemorando, estão dobrando os joelhos para uma instituição católica e nem percebem o que está acontecendo.